pessoal, gostaria de agradecer ao convite do COAENF, ao convite também à parceria da Singular Educacional. Como relatado, meu nome é George, sou enfermeiro especialista em urgência e emergência e unidade de terapia intensiva e também, no momento, faço mestrado profissional em enfermagem e saúde pública na Universidade do Estado do Amazonas. E fui convidado aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre o acolhimento com classificação de risco e as recomendações do Ministério da Saúde. Abordaremos também os protocolos de Manchester para fazer essa comparação, mas nós que viemos da emergência, da terapia intensiva, o acolhimento com classificação de risco às vezes acaba se tornando mais engessado e centralizado na doença, na patologia. A gente acaba esquecendo, às vezes, o paciente, o familiar e todas as suas subjetividades que estão ali presentes com ele. Então, no macroprocesso de eventos agudos, o que são eventos agudos? Aqueles eventos que surgem inesperadamente. O paciente não está programado para aquela situação específica de que aconteça no declínio da sua saúde. Então, nesse macroprocesso desses eventos, onde está localizado o acolhimento com classificação de risco? Lembrando isso aqui, evidenciando isso como nossa unidade de saúde. Como que a gente pensa no acolhimento desse paciente e dos seus familiares? Às vezes a gente, como profissional de saúde, logo traz à mente, à memória, o acolhimento dele dentro do ambiente de saúde, o acolhimento dele transpassando a porta, mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, o acolhimento ele não tem um local específico. O acolhimento ele ocorre em qualquer lugar, ele pode ser por qualquer profissional. Então o acolhimento ele não é sujeito apenas ao profissional da saúde, então ele está interligado também ao agente de portaria, ao maqueiro, ao agente comunitário de saúde. Então envolve uma tríplice parceria, seja o profissional de saúde, o paciente e também o gestor. Então esse acolhimento ele implica em uma reorganização do serviço de saúde, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional encarregada da escuta. O que seria essa escuta? O Ministério da Saúde estabelece como escuta ativa, qualitativa, né? É o ato de você escutar o paciente e seus familiares e trazer resolução desses problemas que ele está indo ali naquela instituição de saúde tentar resolver. Então ele tem como objetivo receber, escutar e oferecer uma atenção oportuna, eficaz, segura e ética aos cidadãos. Então, o acolhimento com classificação de risco, que foi iniciado com a Política Nacional de Humanização, que tem como intuito humanizar o profissional de saúde, ele tem o propósito de identificar e atender a demanda de forma organizada, viabilizar o acesso com equidade, humanizar o atendimento e alcançar a satisfação do usuário. Isso a gente, às vezes, tem muita dificuldade, né? Porque às vezes tem um profissional que já é mais antigo de serviço, a população, ela tem diferentes formas de entender a qualidade de vida, entender o processo de saúde de doença. Então, cabe à gestão da unidade de saúde e aos profissionais também tentarem solucionar essas problemáticas. E aí tem uma fórmula de acolhimento que o Ministério da Saúde utiliza, né, que ele coloca aqui o acolhimento, ele é igual a acessibilidade mais o atendimento, né, que é o elemento processual, e vezes a humanização. Então, se eu não tenho uma acessibilidade alta, uma acessibilidade boa dessa população, e um atendimento adequado, um elemento processual, né, como que é esse processo de atendimento? Eu consigo atender o paciente desde lá da porta. Às vezes o paciente entra, chega até o atendimento, só que ele perpassou por tantas pessoas antes, com várias barreiras, que ele não consegue resolver aquele problema que ele foi destinado a ir. Então, cada unidade ele vai tentar buscar novas formas de atender essa demanda, ou seja, se adequar de acordo com o Ministério da Saúde para atender essa população de forma específica. E aí o acolhimento é um serviço realizado por pessoas e para pessoas, então é muito dificultoso, né, você entender o sujeito com todas as suas subjetividades e desenvolver no desenvolvimento de competência técnica, de comunicação e de relacionamento. Então, é necessário que as pessoas tenham técnicas de atendimento,
de comunicação, de relacionamento, que às vezes acaba sendo esquecido pela prática realmente clínica. E aí o acolhimento ele busca conhecer e organizar as formas de acesso, né? Tanto a atenção programada e a atenção à demanda espontânea. Então a gente percebe que o protocolo do Ministério da Saúde ele é muito centrado na estratégia de saúde da família. Então, o paciente que entra no UBS e ele tem aquela atenção à demanda programada e à espontânea. A gente vai já ver mais na frente. Então, a atenção à demanda programada é um atendimento voltado ao evento crônico. Então, aquele evento que o paciente já tem múltiplas ações que já estão acontecendo com ele. E aí ele tem esse atendimento voltado ao evento crônico. E a identificação de captação proativa dos usuários ou famílias pelos agentes comunitários de saúde, da estratégia de saúde da família, agendamento de atendimento na UBS e acompanhamento pela estratégia de saúde da família. Então, isso é uma forma de acolher essa população e a sua família. Também tem o atendimento à demanda espontânea, ou seja, aquele paciente que não estava programado a ser recebido na unidade básica de saúde, ele chega, mas, por exemplo, é um paciente que foi ali tomar uma vacina. Só que, eventualmente, ele acabou aferindo a pressão, percebeu que ele está com um pico hipertensivo, está com uma dificuldade respiratória. Então, ele tem um paciente que veio de demanda espontânea, porém, que está com um problema ali ativo, que precisa ser encaminhado, referenciado ou resolvido dentro daquela unidade ou em outra. Então, é um atendimento voltado ao evento agudo, que acontece naquele momento, com a identificação dos sinais de alerta, né? E aí vem a classificação por grau de risco, a priorização dos casos de maior risco, o agendamento de atendimento na ausência de sinal de alerta. Então, tem esses diferentes tipos de acolhimento que são referenciados no protocolo do Ministério da Saúde. E aí a atenção à demanda espontânea dos eventos agudos, para entender esse acolhimento, é preciso entender também as diferenças entre condições agudas e crônicas. Então, levando em consideração a variável de início, a condição aguda ela acontece de forma rápida e a condição crônica de forma gradual. E a causa, que é outra variável, a condição aguda ela costuma aparecer de forma usualmente única e a condição crônica já múltipla. Na variável duração, a condição aguda é curta e a crônica é indefinida ou longa. Os diagnósticos e prognósticos geralmente são comumente acurados na condição aguda, né? Você consegue perceber o que aquele paciente já está apresentando, e na condição crônica usualmente são incertos. Os testes diagnósticos na condição aguda são frequentemente decisivos. Você consegue perceber, por exemplo, fez um teste de malária, o paciente começou com sintomas há pouco tempo, então você consegue ter um teste diagnóstico mais decisivo. E a condição crônica frequentemente tem de valor limitado. E aqui os resultados, né, da condição aguda, que geralmente produz a cura, a gente tenta alcançar a cura, e a condição crônica, em geral, cuidado sem cura. As pessoas vão ali, são acompanhadas pela estratégia de saúde da família, e aí com a ideia de cuidar daquela condição. O papel dos profissionais, né, selecionar e prescrever o tratamento, e aí envolve os multiprofissionais, né, enfermeiro, dentista e médico. Educar e fazer parcerias com pessoas usuárias já é uma condição crônica, que é um papel dificílimo, né? A educação em saúde, ela tem essa interface com o usuário. Então, você tem que se adequar à forma que o usuário vai receber esse tipo de educação. E a natureza das intervenções, na condição aguda, centrada no cuidado profissional, e na condição crônica, no cuidado multiprofissional e no autocuidado. E os conhecimentos da ação clínica, né, centrado mais no profissional médico que na condição aguda, uma vez que ele tem uma problemática que precisa ser resolvida de forma mais rápida. E a condição crônica é compartilhada por toda a equipe e até pelos usuários. E o papel da pessoa usuária, né, na condição aguda, é seguir as prescrições de acordo com o paciente. E na condição crônica, o Ministério coloca como corresponsabilização por sua saúde em parceria com a equipe de saúde. E aqui no sistema de atenção à saúde, né, na condição aguda é reativo, é episódico, não é frequente. E já na condição crônica é proativo e contínuo. Cabe tanto ao usuário buscar aquele serviço, quanto ao profissional de saúde visitar aquela família e entender que ele faz parte da sua região. E aí ele coloca no Ministério da Saúde esse modelo de atenção aos eventos agudos, né, subdividido em 4 níveis de atenção.
sendo a primeira, a base, a população total, intervenções de promoção da saúde. Mendes também coloca aqui no nível 2, uma subpopulação com fatores de risco ligados a comportamentos e estilos de vida. Então, são pacientes que precisam de intervenções de prevenção das condições de saúde. Já no nível 3 e 4, que é o nível mais elevado, existe a subpopulação com evento agudo. Aí vem a gestão da condição de saúde e a classificação de risco. E aqui entra a classificação de risco desses problemas, justamente para intervir de forma mais assertiva nas comorbidades. E no nível 4, que é o nível mais elevado, a gestão da condição de saúde também e o diagnóstico e atendimento conforme o protocolo clínico. Segundo a resolução 1451 de 95 do CFM, a urgência e a emergência, elas têm essas diferenças que é preciso que a gente entenda. A urgência ela é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. E a emergência, constatação médica de agravo de saúde que implica em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, o tratamento também imediato. Então, são condições que o enfermeiro precisa entender para depois classificar o risco daquele paciente. E alguns pontos relevantes, né, que o protocolo coloca. A organização das formas de acesso, que é uma participação da TRID também. A identificação dos casos de urgência e emergência. A priorização dos casos de emergência e urgência. E a identificação e definição da competência dos pontos de atenção. E aí entra essa gestão, né, das unidades básicas de saúde, dos distritos de saúde, para poder intervir. A identificação dos casos por meio do gerenciamento da queixa. Então, a classificação do risco, ela vem por meio do gerenciamento da queixa e não dos agravos daquela população, e não do que ele já tem de doença. Então, naquele momento, a queixa que ele está apresentando e os sinais clínicos posteriormente, para poder classificar o risco. Identificação dos sinais de alerta, de emergência e urgência. E aí, as classificações de risco com sinais de alerta é um processo dinâmico. Ele coloca aqui, é um processo dinâmico, ou seja, ele pode ser na entrada daquele paciente naquela unidade até o momento que ele sai. Ele pode ser reclassificado por diversas vezes. E aí, necessita desse tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, os agravos da saúde ou do grau de sofrimento. E aí são objetivos da classificação de risco: humanizar e personalizar o atendimento, avaliar o usuário logo em sua chegada, então não somente o enfermeiro e o médico ou o dentista podem fazer essa avaliação, também cabe ao treinamento a toda a equipe, desde o agente de portaria até o diretor da unidade, saber avaliar como o usuário está chegando na unidade, se ele já está com sofrimento, com uma fase de sofrimento, se ele já tem algum sinal clínico de cansaço, né, de aforese, sudorese. Então são sinais que cabe a qualquer pessoa identificar e aí encaminhar aquela pessoa para um profissional adequado para depois classificar o risco desse paciente. Então, são objetivos também descongestionar as UBSs, o pronto-socorro e o pronto-atendimento. Isso é muito importante, que é algo que geralmente se falha, né, nesse referenciamento e contra-referenciamento, e aí acaba ocasionando a superlotação das unidades. E aí reduzir também o tempo para o atendimento, fazendo com que o usuário seja visto precocemente de acordo com sua gravidade. Como disse, logo que ele chega, é capaz, por exemplo, de um paciente idoso, né, que esteja aguardando ali por muito tempo, ele já tem uma condição crônica que impossibilita ele de aguardar muito tempo. Então, um agente de portaria, qualquer outra pessoa que não seja profissional de saúde pode identificar e encaminhar aquele sujeito para ser atendido de forma mais breve. Determinar a área do atendimento primário, devendo o usuário ser encaminhado ao setor ou ponto de atenção adequado. Informar o tempo de espera, isso aqui é muito importante, que às vezes acaba que a gente esquece que o paciente ele tem uma família, ele tem uma pessoa ali que está aguardando por ele, que é o amor, né, daquela pessoa. Então é importante a gente manter informado, retornar informações daqueles usuários, daquelas famílias que estão ali com aquele paciente, para que você acabe dando mais acolhimento, não só para o paciente, quanto também para a família. Então o cidadão ele procura a unidade básica de saúde, né, por forma espontânea, ele é acolhido, ele passa pela classificação de risco. E aí vem o protocolo do Ministério da Saúde, né, que classifica entre emergência como vermelho, urgência como amarelo
urgência menor, que é a verde, e o eletivo, que são os casos azuis. Na emergência, que são os casos vermelhos, são pacientes graves que precisam de suporte imediato. Geralmente é um paciente que vem em parada cardiorrespiratória, que vem com desconforto respiratório grave. Então, esse paciente ele precisa de um suporte avançado ou básico de vida. E aí, se a unidade básica de saúde não possui esse suporte, ela pode acionar o SAMU e encaminhar esse paciente para um pronto-socorro. Na urgência de maior complexidade, que seriam os casos amarelos, o paciente ele é recepcionado, na medida do possível, ele é prioritariamente atendido ali na unidade básica de saúde e depois referenciado pelo SAMU a uma unidade de pronto atendimento. Nas urgências menores, são os casos verdes, que é uma prioridade da atenção primária à saúde. Então, aquele paciente que está programado, que chegou ali, que já tem algum serviço já agendado naquela unidade básica de saúde. E os casos eletivos são aqueles pacientes que podem ser agendados para outro dia, para uma próxima consulta, para unidade de atenção aos programas de saúde. Aquele paciente que nunca foi lá, está querendo saber como é que marca uma consulta, ainda não está integrado aos programas da atenção primária à saúde. E aí esse acolhimento com classificação, de acordo com o PNH, né, que é a Política Nacional de Imunização, ela classifica aqui entre azul, né, vermelho, amarelo e verde, diferente da classificação de Manchester, que a gente vai já fazer uma comparação. A atenção em situação não aguda são orientações específicas, né, de oferta da unidade, o que a unidade oferece de serviços ali para aquela população, o agendamento, programação de intervenções com ele e com a família. Já na situação de atendimento imediato, seria o vermelho, tem aqui o alto risco de vida, né? A pessoa tem um alto risco de acabar perdendo a vida, então necessita de intervenção da equipe no próprio momento que ele é atendido. Então, como eu falei, parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, convulsão, rebaixamento do nível de consciência, uma dor extremamente severa, né? Score de 9 a 10, atendimento prioritário, com risco moderado. Aí já necessita de um atendimento também mais breve da equipe, por exemplo, um paciente que está com febre, evoluído com febre, que tem um risco de convulsão, pacientes que estão também com alguma doença transmissível, que necessitam ser encaminhados, paciente com ansiedade também significativa. Então, algumas questões, elas diferem do protocolo Manchester. E aí, atendimento no dia, né, com baixo risco, são as situações verdes, que precisam ser manejadas no mesmo dia pela equipe, mas, por exemplo, é bem diferente da estratégia do protocolo Manchester, perdão. Por exemplo, aquele classifica como verde uma dor lombar leve, renovação de medicamentos de uso contínuo, o paciente só foi renovar uma receita, então isso na classificação do Ministério da Saúde também é considerado verde. Um conflito familiar que o usuário teve, ele está tentando ali resolver, então não é uma demanda da unidade básica de saúde em si, do enfermeiro, do médico, mas é uma atenção social que precisa ser encaminhada, então isso também é considerado como verde. E aí no fluxograma para atendimento da demanda espontânea na atenção primária de saúde, ela se dá dessa forma, de forma resumida, o paciente ele chega na unidade básica de saúde, né, ele é encaminhado, ele é conduzido desde a entrada por algum funcionário da unidade, ele é conduzido até chegar à resolução dos seus problemas, até a sua escuta ativa, né, que é o enfermeiro, o médico, ou alguém da equipe que seja da saúde que vai fazer essa escuta com qualidade. E aí vai identificar o problema, perceber se ele é agudo, então aí já entra a classificação de risco, né, se esse atendimento é imediato, prioritário ou atendimento do dia, ou se ele pode ser reagendado para outro dia. Aqui, quando esse atendimento, né, ele passa pelas ofertas possíveis, aí se ele é um usuário da área de emergência da UBS, ele tem essa avaliação da necessidade de continuidade do cuidado, então ele é avaliado, resolveu o problema, mesmo que ele vá para outro serviço, foi para, por exemplo, foi atendido na unidade básica de saúde, foi para a unidade de atenção terciária, e aí ele parou, foi reanimado, voltou, foi para a casa dele, já está de alta, mesmo assim, competência da unidade básica de saúde acompanhar a longo prazo aquele paciente. E aí vem o protocolo de Manchester, né, que ele divide em esferas de queixas. E aí tem várias queixas que o protocolo Manchester coloca.
né, dentro das dores, diabetes. Então, não são só sinais, também são sintomas. Então, essas queixas são referenciadas e são catalogadas dentro do protocolo Manchester. E aí, esses discriminadores gerais, né, são aqueles que a gente já viu anteriormente. Aí o enfermeiro avalia se tem ameaça à vida, com a avaliação primária, né, do ABC. E aí ele vai verificar se esse paciente apresenta alguns critérios de risco para a sua vida. Então, temperatura, se for adulto ou menor que 28 dias, ele vai ter que, geralmente, na unidade básica de saúde ou nas unidades de saúde, a gente já tem essas escalas já mais acessíveis, justamente por conta dessa demanda mais diversificada de pacientes, podendo ser o RN, adulto, criança, idoso. Então é bom ter essas escalas lá perto para não ter o risco de ter que procurar o momento do atendimento daquele paciente. Se o nível de consciência daquele paciente está convulsionando, tem alguma alteração do nível de consciência, tem alguma história de inconsciência antes de chegar na unidade, então o enfermeiro também vai avaliar isso. A dor, se ela é intensa, moderada ou leve. Hemorragia, se é sanguinante, maior e incontrolável, aquela hemorragia é difícil de controlar, mesmo com intervenção ali, mesmo na classificação de risco, ou menor e incontrolável, não consegue controlar. O início da evolução da situação, se foi início súbito, agudo, recente ou não recente. Acontece muito de pacientes, por exemplo, chegarem na unidade de pronto atendimento, mas já aconteceu essa ação há muito tempo atrás. Então poderia ser atendido na unidade básica de saúde também. E aí os discriminadores específicos que são aplicados no protocolo Manchester, né, aplicam-se em apresentações individuais em pequenos grupos, que tem essas chaves de condições particulares, por exemplo, inchaço, que é o edema, imunossuprimidos, pacientes com dor precordial. E aí, por conta desses elementos, que algumas unidades eles adaptam esses protocolos. Então, além do verde, laranja, amarelo, vermelho, eles acabam elencando também alguns outros protocolos, como o protocolo roxo. Algumas unidades adequam isso a protocolo de sepsis, protocolo branco, protocolo de dor torácica. Então, eles vão adequando justamente para comportar a sua população daquela região. E aí, avaliar escala de Comer de Glasgow é uma usabilidade do protocolo Manchester também. Alguns parâmetros de temperatura, só para a gente perceber que tem essa diferenciação, né? Por isso que é importante ter essas escalas lá perto, para não ter que estar decorando, já que a gente atende uma diversidade de pacientes, uma diversidade de população. A escala de dor, algumas escalas adequam isso também, justamente por face, e a escala de autorreferência de dor. Você pergunta para o paciente qual o seu nível de dor, de 0 a 10, sendo 10 muito intensa, e ele vai responder. Ou então você avalia pela face, qual é a face daquele paciente de dor. E aí o protocolo Manchester, né, o sistema Manchester, envolve também um tempo de atendimento daquele usuário diferente do protocolo do Ministério da Saúde. Então o protocolo de Manchester ele é mais específico nessa questão do tempo de atendimento. Então na emergência, como o Ministério da Saúde não tem tempo, ele tem que ser atendido imediatamente, porque ele tem um risco de morte. Aqui já tem o laranja, coisa que o Ministério da Saúde não tem, que seria só vermelho, amarelo, verde e azul. No caso laranja é muito urgente, e ele tem que ser atendido em até 10 minutos. E no caso urgente, o paciente tem até 50 minutos para ser atendido, que é um caso de gravidade moderada com necessidade de atendimento sem risco imediato. E no caso pouco urgente, aquele atendimento preferencial, né, da atenção primária, ele tem até 120 minutos. E no caso não urgente, até 240 minutos. E são pacientes que poderiam ser atendidos na unidade básica de saúde e poderão até aguardar atendimento até serem atendidos de forma mais adequada. E é isso. Então agradeço desde já a oportunidade de compartilhar com vocês esse conhecimento e o convite do COAENF.